Mon amour, je vois la lune briller. Pourquoi tu Pois bem, vas? em 1992, há 32 anos atrás, o que você estava fazendo? Onde você estava morando? Lembra da sua casinha? Quantos anos você tinha nessa época? Você lembra dos acontecimentos daquele ano? Talvez não, né? Então nós vamos ajudá-los a relembrar isso aí. Comecemos com o Carnaval. O Carnaval de 92 ele iniciou no dia 3 de março e o domingo da Páscoa foi no dia 19 de abril. Então, 1992, segundo o horóscopo chinês, é o ano do macaco. Então vamos começar aqui falando de quais os eventos mais importantes de 1992. Esse ano morreu a religiosa católica Irmã Dulce, que era conhecida como Anjo Bom da Bahia. Ela morreu de causas naturais, assim, naturais tem que dizer, né? Mas ela tinha muitos problemas no sistema respiratório, né? Ela morreu com 77 anos, era muito frágilzinha, pequenininha, né? 1,50 m. Então o nome dela é Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes e ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e esteve com o Papa João Paulo II 2 vezes. Na segunda vez que João Paulo II o encontrou, ela já estava prostrada, doente, né? E ele a visitou no seu convento para abençoá-la, né? Muito provável que tenha dado a ela a unção dos enfermos. Então a Irmã Dulce ela foi beatificada em 2011. Em outubro de 2019 ela foi oficialmente tornada santa pelo Papa Francisco. Outra coisa, no dia 2 de outubro aconteceu um fato que até hoje é lembrado. O massacre na penitenciária do Carandiru, em São Paulo. Nesse massacre morreram 111 detentos. Os responsáveis, alguns deles foram presos, né? E depois o Bolsonaro de indultar, né? Pois bem, vamos falar aqui de quais foram os acontecimentos mais importantes no mundo do cinema e das comunicações. No dia 28 de dezembro, a atriz Daniela Pérez foi encontrada morta no matozinho lá na Barra da Tijuca. Ela desempenhava o papel de Yasmin na novela De Corpo e Alma. Ela foi morta brutalmente, macabramente, atesouradas pelo ator Guilherme de Pádua, que era o seu par romântico nessa trama. E esse Pádua, ele teve nesse momento o auxílio da esposa Paula Tomás para cometer esse crime. Um bando de fanáticos, né? Esse Guilherme depois virou pastor nessa igreja batista de Lagoinha. Ali, meu Deus do céu, que igreja para ter história, né? E o que aconteceu na economia? A Argentina substituiu o austral pelo peso, assim como a moeda nacional. Certo? Assim como no Brasil ocorreu o cruzeiro para real, né? Então, dessa forma, 10 mil austrais, que era a moeda corrente na época, passou a valer um peso. E esse um peso valia $1. E assim foi. Mas hoje a Argentina está no bagaço só. Pois bem, no dia 16 de abril, o último exemplar do Chevrolet Opala, um carro muito popular na época, né, ele chegou a produzir 1 milhão de unidades. Ele saiu das linhas de montagem da General Motors do Brasil, né? Vamos falar também do que aconteceu na política nacional. No dia 16 de fevereiro, morreu Jânio da Silva Quadros, aos 75 anos de idade, polêmico que só. Ele foi prefeito e governador de São Paulo, né? Prefeito da capital e governador do estado de São Paulo nos anos de 1950. E ele também foi eleito o 22º presidente do Brasil, né? E o seu mandato só durou pouco tempo, né? De 31 de janeiro até 25 de agosto de 1961. Aí nesse dia ele renunciou à presidência. Pressão terrível lá das Forças Armadas, né? No dia 13 de maio, o irmão do Collor de Mello, né? Pedro Collor de Mello,
denunciou o esquema do PC Farias. Esse PC Farias, eu vou te falar que é meu amigo, bode ladrão nessa coisa. Mais na frente, alguns acontecimentos marcaram também muito, como por exemplo o Collor ter recebido um automóvel Elba, né, da Fiat, que isso aí terminou culminando com o impeachment dele, no dia 26 de setembro de 1992. Quando ele foi impedido, aí assumiu Itamar Franco. Itamar Franco foi um bom presidente, né? Não vou dizer nada não, foi um bom presidente. Gostava de um samba, né? Acompanhar de mulher bonita e tal. Mas cada um com o seu jeito, né? Então, gente, vamos falar aqui dos filmes, bons filmes, né, de 1992. Por exemplo, indico para vocês o filme Os Imperdoáveis. Esse filme, não pelo título, mas pela lição que ele traz. As mulheres que contrataram os pistoleiros, né, esse pistoleiro era o Steve Wood, têm a justiça e o direito ao seu lado. Este foi talvez o último filme de faroeste de relevância no cinema. E o elenco dele é maravilhoso, né? Como já disse, o Clint Eastwood, Morgan Freeman e Anna Levine, tá bom? Entre outros. Um outro filme que eu quero indicar para vocês é O Perfume de Mulher. Excelente, excelente. Quem já assistiu, com certeza não assistiu uma vez só. O Frank, está ali representado pelo Al Pacino, é um homem lá do exército que já está afastado, né? Porque ele ficou cego, aquele negócio todo. E era uma pessoa que talvez até pelo fato de não enxergar, era altamente chato. Sabe, aquela pessoa que você não aguenta ficar perto. A sobrinha dele, chamada no filme de Charlie, que é a Chris O'Donnell, eles não contavam com a ideia de Frank em passar o dia, esse dia de ação de graça, justamente em Nova York. O terceiro filme que eu quero falar para vocês é Questão de Honra. Nesse filme, um jovem advogado, né, que no papel de está ali representado por Tom Cruise, tenta descobrir a verdade sobre a morte de um soldado numa base militar dos Estados Unidos. A suspeita é que esse rapaz tenha sido vítima de um alerta vermelho, certo? Que é uma punição extraoficial ordenada por um oficial superior. Esse oficial superior era o Jack Nicholson. Então é um filme muito bom para você assistir. Um elenco excelente, né? O Tom Cruise, o Kevin Bacon e o Jack Nicholson. Tá bom? E vamos ver o que aconteceu na política internacional. Eu estou aqui fazendo um breve resumo, né? Porque não estou aqui para destrinchar os assuntos, só para comunicá-los. No dia 4 de fevereiro, falhou um golpe de Estado através do movimento bolivariano revolucionário 200, né? Que era conhecido como MBR-200. Essa tentativa foi comandada pelo tenente-coronel Hugo Chávez, lá na Venezuela. O presidente da época era Carlos Andrés Pérez. Para surpresa de ninguém, né, a crise institucional veio através de medidas do FMI, que tirava tudo do povo, só pedia para o povo morrer de fome. No dia 7 de fevereiro, foi estabelecida a União Europeia, com a assinatura do Tratado de Maastricht. Esse Maastricht, talvez você não saiba, mas é o nome de uma cidadezinha da Holanda, né? Foi assinado esse tratado. Então ali foi consolidado também o mercado comum europeu, né? Que esse mercado comum europeu ele eliminava as barreiras alfandegárias entre os países membros. Ou seja, ali no Reino Unido, Itália, França, ele podia passar a mercadoria à vontade, não tinha negócio mais de alfândega não, né? Esse tratado de Maastricht, inicialmente ele era composto por 12 países. E depois foi acrescentando, hoje são 27. No dia 17 de março, na Argentina, ocorreu um atentado horrível na Embaixada de Israel, lá em Buenos Aires.
Israel até hoje culpa o Irã por esse atentado. E nesse atentado, gente, morreram 29 pessoas e ficaram 242 pessoas feridas. Vou botar aqui umas fotos para vocês verem que ficou lá só os escombros, né? A Bósnia e a Herzegovina declararam a sua independência da Iugoslávia. Isso aí foi depois de muita morte, muita bomba, muito não sei o que, mas terminou acontecendo. No dia 2 de maio, nós tivemos o Boris Yeltsin, que assumindo o cargo de chefe do exército da Federação Russa, né, por iniciativa própria. Ninguém que mandasse, ele foi lá e fez por ele mesmo. Isso tudo apesar das ameaças do presidente da época, que era o Mikhail Gorbachev. E no dia 3 de novembro, nas eleições nos Estados Unidos, o democrata Bill Clinton derrotou o presidente George Bush. Vamos falar aqui também de quais foram os acontecimentos mais importantes no esporte. No dia 17 de junho, o São Paulo foi campeão, vencendo o New York Boys da Argentina na final da Copa Libertadores da América. São Paulo também foi campeão paulista. E no dia 13 de dezembro, esse São Paulo era um timaço mesmo, ele conquistou a Copa Europeia Sul-Americana, né? Venceu nessa época o Barcelona. O Vasco da Gama foi o campeão carioca. O Cruzeiro foi o campeão mineiro. E o Internacional foi o campeão gaúcho. Vou botar a foto deles aí. Devo dizer também que o Internacional ele foi campeão da Copa do Brasil desse ano, após vencer o Fluminense por 1-0, lá no Beira-Rio. No dia 16 de agosto, o Nigel Mansell sagrou-se campeão mundial da Fórmula 1 com 5 corridas de antecedência. O homem era uma fera. Foi só para o Ayrton Senna que derrubou ele desse trono aí. Vamos falar aqui quais foram os acontecimentos aqui importantes no Piauí nesse ano, né? No dia 29 de abril, Lagoa Alegre passa a ser uma cidade, né? E ele desmembrou do município de União. Vou botar umas fotozinhas aí da Lagoa Alegre, né? Tem amigos que moram lá. O campeão piauiense de 1992 foi o 4 de julho, lá da cidade de Piripiri. Vamos falar aqui dos falecimentos, né, nesse ano. No dia 9 de março morreu Menachem Begin, que foi o primeiro-ministro de Israel de 77 até 1983. E ele também foi o Nobel da Paz. No dia 6 de abril morreu Isaac Asimov, que era um escritor de ficção científica lá dos Estados Unidos, americano. Eu mesmo li vários livros dele, gostava da forma como ele escrevia, muito futurista, e as coisas que ele falou naquela época, assim, 30, 40 anos atrás, estão acontecendo tudo hoje. É isso aí, meus irmãos. Eu fiz um breve resumo desse ano de 92, foi um ano pancadão. Deixe o seu like, se tiver gostado do vídeo, claro. Se inscreva no canal se quiser se inscrever. E espero que você tenha boas lembranças dessa época. Fale aí com seus pais, né? Seus avós. Eles devem lembrar muita coisa do que eu falei aí. Tá certo? Shalom do Pai. Pourquoi tu vas maintenant partir là-bas, la nuit encore? C'est la reine du monde. Reste plus une seconde. Reste plus